20 horas, colocamos em pé e vamos dar início à nossa escola bíblica desta noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo dia tão abençoado que nos deste, e agora por este momento, estamos chegando à Tua casa, para esse estudo, Senhor, da Tua Palavra. Quero abençoar, Senhor, os que já chegaram, outros que vêm a caminho, que sejam tudo abençoado e dirigido pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ele é o louvando do Senhor, os hinos da harpa. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Vamos com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quisesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Ao cristão em avante, avante, ó Jesus, que na igreja buscar, com a palavra da flamante, vamos, irmãos, pelejar. O cristão sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar. O Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, e avante, avante, ó a nós de nos levar, por cidades e vidas adiante, salvação vamos nós proclamar. Ó cristão, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar. O trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar.
Ó cristão, em avante, pois a aurora já vemos raiar, desse dia em que Cristo triunfante, neste mundo há de sempre reinar. Ó cristão, sempre avante na vida, o Evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois por Jesus pelejar. Amém. Vamos cantar até aqui, a hora já está avançada. Igreja colocando de pé, por gentileza, lição número 12, do dia 21 de setembro de 2025. Hoje, dia 23, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Vamos ler o texto áureo, verdade prática, todos juntos. Texto áureo. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. Verdade prática. Faz parte da missão da Igreja a evangelização de povos não alcançados. Leitura bíblica, Atos capítulo 11, do 19 ao 30, eu li o primeiro, toda a igreja leu o segundo, e assim vamos ler até o final. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias cresceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Desceram. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos para a mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Osés. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais uma noite, mais um dia que nós vamos aprender junto a palavra do Senhor nesse tempo que vamos passar aqui, né? Glória a Deus. Eu creio que Leão já justificou a ausência do pastor Laerte. Não, mas ele mandou mensagem justificando que não iria conseguir estar aqui. Agora também a esposa dele está ali, tinha ido para Joinville, não é isso? Indo
procedimentos aí, se cuidando. E ele, infelizmente, ficou sem a moto, não teve condições de poder chegar até aqui hoje. Mas Deus sabe todas as coisas, nós estamos aqui juntos, vamos aprender a palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, poderoso Pai, graças te damos por este momento de estarmos aqui. Louvamos a Ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue presente no nosso meio, dando-nos sabedoria, entendimento. O Espírito Santo nos ajuda nesta noite, ao nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode tomar os assentos. Glória a Deus. Hoje a nossa lição é a lição número 12, não é? Essa lição que fala sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E nós, vai ter uma tossezinha de vez em quando aqui, mas não é nada não, é só o finalzinho da gripe mesmo, segundo o médico. Fica alguma coisinha e vai saindo, né? Bem, então, nós já lemos aqui, né, sobre essa dispersão que aconteceu, né, por causa da perseguição, e alguns dos irmãos caminharam um pouco mais e chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém senão somente aos judeus. Isso daí eles tomaram um cuidado, não é? Mas anunciaram aos judeus aquilo que iria, o motivo pela qual o Senhor Jesus tinha vindo ao mundo, anunciando Jesus então, não é? Muito bem. E nós vemos que o Senhor era com eles e aconteceu algo especial a ser destacado já na parte da leitura, né? Aqui em Chipre, Antioquia, onde muitos aceitaram a fé, se converteram, né? Nós vimos isso daqui, e o Senhor então providenciou, né, através da igreja que estava em Jerusalém, porque eles ficaram sabendo, eles enviaram então Barnabé para estar com eles ali em Antioquia. E nós vamos ver isso então no decorrer dessa lição, algo mais falando sobre essa igreja, as necessidades que aconteceram e como essa igreja foi sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Vamos ao nosso comentário, a introdução. A introdução diz assim: como o Evangelho alcançou Antioquia, como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante, porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Jerusalém ou de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural, fora do termo, fora das localidades, fora então de Jerusalém. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição, que sobrevieram a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuindo uma forte consciência missionária, e quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Amém? Muito bem. É isso que nós estamos vendo aqui. Eles foram dispersos, mas a fé continua acesa no coração deles. E eles, mesmo assim, sabendo daquilo que estava acontecendo em Jerusalém,
onde eles estavam, ali na Fenícia, como também em Chipre, e vimos aqui em Antioquia, eles anunciaram o Evangelho do Senhor Jesus, anunciaram Jesus, né? Mesmo correndo risco, mas não perderam a sua fé, nem esconderam. Vamos ao nosso primeiro ponto, uma igreja com consciência missionária. Uma igreja com consciência missionária. O Evangelho para além das fronteiras de Israel. Pode ler. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, versículo 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Amém. Então eles enfrentaram e foram para além das fronteiras de Israel e continuaram pregando, né? Isso fez um paralelo àquilo que aconteceu quando Filipe foi disperso e foi indo para Samaria, começa a pregar então o evangelho em Samaria e depois Pedro vai lá, ajuda ele, né? Nós vimos isso, já passamos por essa lição, né? Essa expansão da igreja, né? Como aconteceu. Muito bem, vamos ver nosso ponto 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé, onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Muito bem. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Observamos que as circunstâncias, elas levam a gente a ter oportunidades, sabia? As circunstâncias, muitas vezes, nos levam a ter oportunidade. Qual era a situação que eles estavam vivendo? Perseguição. Correndo, fugindo. Por quê? Porque não queriam ser mortos. Porque eram cristãos, né? Receberam a palavra do Senhor, era transformado. Então eles estavam sendo perseguidos. E o que acontece? Eles estando lá agora em cidades estrangeiras, lugares estrangeiros, eles, não, aquilo que eu recebi, eu não posso ficar só para mim. A salvação eu já ganhei, mas eu preciso passar, eu preciso cumprir aquilo que a palavra me ensina, que eu devo pregar o evangelho a todo mundo. Então eu não posso perder as oportunidades. É onde nós ficamos bastante preocupados, porque muitas vezes nós perdemos as oportunidades. Às vezes não falamos de Jesus para uma pessoa porque ela é muito íntima nossa. Às vezes não falamos porque nós não queremos misturar. Eu acho que é claro, você tem que ser sábio, você tem que ter entendimento da palavra, prudência, isso tudo, mas sempre Deus vai dar uma oportunidade para você falar para alguém, né? Se eu perguntar aqui, Eliel já teve alguma oportunidade lá dentro da cadeia de falar de Jesus para alguém? Muitas vezes, eles não precisam nem, às vezes eles mesmos pedem. A necessidade do povo, reconhecendo que você é cristão, ele acaba chegando para você e abrindo o coração e esperando uma palavra. É bem assim que acontece, né? Então eu não posso me acovardar e achar que uma vez eu estou salvo, não importa aos outros.
Não importa, não tem nada a ver, eu estou falando de outra coisa, não. A salvação ela está inserida em nós temos que reconhecer isso e não podemos ficar só para nós aquilo que nós recebemos do Senhor. Não estou dizendo a salvação, mas a palavra que recebemos do Senhor, ela nós devemos compartilhar, assim como está ensinando, compartilhar esta palavra para que as pessoas também possam receber essa palavra. Não é? Muito bem. Então, isso estava acontecendo aqui com os irmãos. Nós vimos aqui ali o Evangelho na Cilícia, em Chipre e Antioquia. Né? Então, o foco era anunciar o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. De vez em quando a gente acha alguém doido no meio da rua, gritando, falando de Jesus. Outro pega uma caixa de som e um microfone na mão, começa aí num culto na praça, falando que Jesus vai voltar e tal, né? Outro é mais ousado, vai lá no poste e escreve lá, Jesus voltará. Claro que não de forma desordeira, mas nós temos algumas oportunidades, você pode ir lá, coloca um cartaz, coloca uma coisa, se não é problema, ou alguém dá liberdade, num terreno a gente passa, está escrito lá bem grande, leia a Bíblia. São mensagens, né? Que é preciso, e quando alguém passa, alguém desperta, nem que seja um cristão, ele passa e olha, meu Deus, olha, preciso ler mais a Bíblia, não é? Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades e não perder o tempo que temos em momento algum, não importa o tempo, o lugar e a circunstância. Tá? Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos, e eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles, conforme Lucas destaca. Esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Muito bem. Olha que nós estamos vendo que, mesmo que eram leigos, mas o Espírito Santo capacitava eles. Não é? Então não existe quem não possa falar de Jesus. Não precisa você conhecer toda a Bíblia, não precisa você ter estudado teologia, saber os melhores ensinamentos, como dar, não. Você tem a oportunidade, quem capacita a gente para falar de Jesus é o Espírito Santo. Né? O que aconteceu com eles aqui, o Espírito Santo capacitou eles. E que sabedoria deles, eles levaram a palavra para Antioquia, capital da Síria, que era uma cidade que recebia muitas pessoas, de todas uma cidade que recebia pessoas de vários lugares. Não, era uma cidade então que facilitava, não importava a origem cultural da pessoa. Então eles foram para lá, sentiram na liberdade e começaram então a anunciar a palavra do Senhor, a Jesus, e ali eles começaram a crescer e o Evangelho foi crescendo, os discípulos foram enviados para poder dar apoio e a igreja foi se levantando e de forma que eles
não são contados, vemos aqui, calma aí, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos ali. E a mão do Senhor era com eles. Certo? O que eu posso dizer aí é que eles não chegaram lá de bermuda, de minissaia, para evangelizar os outros. Chegaram lá dentro do porte como crente que era cá na cidade de cá, deles lá. E chegaram e mostraram a diferença. Sim. Por isso que o povo foi acreditando, foi aceitando Jesus e foi crescendo a igreja de chegar até aqui em Camboriú. Entendeu? Só- Se chegar à cidade de qualquer jeito, você crente igual ele aí? Não é nada. Não Só- quero nem saber de crente. Só que a Bíblia aqui não ensina qual era o tipo de roupa que eles usavam para poder pregar lá mas na tinha igreja. diferença, né? Eles eram diferentes. A diferença deles que mostra aqui a Bíblia era a presença, a capacitação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo capacitou eles para pregar, de forma que a unção que era transmitida através... É claro que uma pessoa que tem a unção de Deus, uma pessoa que ela reconheceu, já entregou a sua vida ao Senhor, ela passa a ter o temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o problema é que o que acontece hoje é que a maioria das pessoas, elas perderam o temor. E ao perder o temor, elas não conseguem mais ser destacadas como cristão, porque não tem diferença, né? Não só na roupa, porque, como eu falei há poucos dias, se for ver a roupa, meu Deus, tem gente andando de terno e gravata para baixo para cima, mas vira no canto com cigarro na boca. Não é a roupa que faz a diferença, é a unção. A unção que faz a diferença na vida da pessoa. Certo? Então, eles eram diferentes porque Deus era com eles. Havia graça na palavra que eles transmitiam. Né? Nós estamos vendo isso no decorrer dessa leitura que nós estamos fazendo. Tá? Mas, como disse, a diferença estava no porte, havia diferença na roupa. Eu não sei se lá eles estavam de saia. Era o costume da época, aquele roupão deles, vestidão, né? Ia dizer que era um vestido. Mas e aí? Eu, como homem, andar de vestido, e aí seria escândalo. Mas era a roupa deles lá, né? Então, era o destaque da vida deles, andar prudentemente, isso a Bíblia ensina, andar com prudência, com temor, com modéstia, né? E é o que a Bíblia ensina. A Bíblia, falando da Bíblia, tá? Agora, nós não vamos ignorar, mas vamos ver que existem muitas pessoas que não seguem mais a Bíblia, não têm mais o temor e não é referência de uma igreja que faz parte. Então, mas Deus sabe todas as coisas, deixa eles com Deus, porque o nosso dever, assim como o dever desses homens que foram aqui missionários, foi levar a palavra da cruz. É o que nós estamos vendo aqui. Se a gente pregar a palavra da cruz, pode ter certeza, muitas pessoas vão se converter. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Continuamos aqui. Então, o que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou cargo, mas a capacitação do Senhor. Né? Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estavam a mão do Senhor. Amém? Então, tudo que eu estou falando está aqui, base bíblica, na leitura que nós fizemos. Vamos mais? A irmã Angélica quer ler também. Uma igreja é uma visão transcultural. Uma igreja com visão transcultural. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos essa expressão, falaram aos gregos é muito importante de acordo
acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Não importa quem quer que seja, raça, tribos e nações, né? O evangelho deve ser pregado em todo mundo, a toda criatura, não importa. Criatura, devemos pregar a palavra do Senhor. Amém? Contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam um Messias. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Meu Deus, irmãos, aqui está toda a resposta que a gente precisava. Tá? Se os irmãos entenderam bem aqui, olha o que acontecia, né? Nós estamos falando de judeus dispersos. Esses judeus, eles encontraram agora muitos gentios. E para pregar para esses gentios, eles não podiam pregar da mesma forma que Estevão pregou. Estevão estava pregando para os gentios, para os judeus, e não para os gentios. Estevão estava pregando em casa, vamos dizer, né? Dentro de Jerusalém, dentro do seu povo, ao povo de Israel, ele estava pregando. Agora nós estamos falando de judeus que saíram para outras terras, fora do seu povo gentil, fora do seu povo judeu,
e começou a pregar para pessoas estranhas, estrangeiros, que era tido como gentios. E o que eles pregaram? Os costumes que eles tinham. Olha o que nós lemos aqui. Eles poderiam pregar? Será que ia adiantar alguma coisa eles pregarem para os gentios que eles deveriam ser circuncidados? Que era o costume do povo judeu? Era necessário? Era uma prova de que ele reconhecia o Messias? Passar pela circuncisão? Não. Muito pelo contrário. Isso era a cultura do povo judeu. O gentio tinha outra cultura. E eles iam entrar então para mudar a cultura do povo judeu? Ou o povo gentil? Não. Aí o que eles fizeram? Em vez de enfatizar então que Jesus era o Messias, né? Eles começaram a destacar: Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Libertador, é o Transformador. Esse Jesus que eu estou pregando para vocês, ei, não se compara a esses deuses que vocês servem. Não, o Deus que nós estamos falando, eles pregando, é o Deus poderoso. Vocês têm que abandonar esses deuses pagãos que não podem resolver nada, não tem olho, mas não vê nada, tem braço, mas não pode movimentar, não pega. Então, eles começaram a ensinar quem era Jesus, o Deus que eles precisavam conhecer. Foi isso que eles fizeram, né? É o que eu falei. Hoje, como é que é? Nós somos considerados o quê? Israel de Deus. Não é isso? E antes, quando estava no mundo, era o quê? Gentios. Então, hoje a igreja é comparada como o Israel. E o mundo é comparado como quem? Gentios. Não é isso? A Bíblia não fala assim, não pai? A Bíblia não fala assim? Gentil é toda a humanidade fora dos costumes, fora de Israel. Sim, mas eu estou dizendo hoje, O reino de Jesus fazendo- veio para os seus, Não, e os os seus seus não rejeitaram. E deu-lhe o poder de todo aquele que aceitasse ele como Salvador, que é o gentio, né? receber. E não era o povo da promessa, Aham. recebesse Jesus, alcançava a salvação. Isso aí, isso aí. E agora, como é que a gente faz a comparação? Nós somos o Israel de Deus? É isso? Nós somos considerados, eu não vou dizer Israel de Deus, né? Mas nós somos um povo que Nós éramos gentios? alcançamos a promessa. Nós éramos considerados como gentios? Nós éramos gentios. Nós éramos gentios. E quem está no mundo hoje é gentil? Não, foi transformado, entendeu? Nós recebemos a transformação. Então nós hoje somos considerados Israel. realidade como Israel de Deus. Como Então, nós povo da passamos, promessa. nós deixamos de ser gentil para ser hoje Israel de Deus. Mas quem está no mundo continua sendo gentil. É isso? Continua sendo. Na comparação bíblica que se faz, mas não que nós somos gentios, nem que nós somos de israelita, né? Nós não somos israelitas, nós somos considerados Israel de Deus, né? E quem está no mundo é gentil. Muito bem, o mundo tem seus costumes, e nós como Israel de Deus, o que temos que pregar para eles? Os nossos costumes? Não, nós temos que pregar para eles quem? Jesus. Nós temos que pregar para eles quem é o Senhor, para quê? Para que eles possam largar, né? Para que eles possam largar os deuses deles, que é o dinheiro, que é a fama, que é isso, que é tudo que eles, né, devotam, e reconhecer a Deus como Deus Todo-Poderoso. É isso que eles precisam fazer. Mas o nosso dever é pregar Jesus para eles. Certo? Então, só para fazer a comparação dentro daquilo que nós já falamos, tá bom? Muito bem, vamos lá. Uma igreja que forma discípulo.
a base do discipulado. Queira ler? Liel ou Karen? Ao serem informados de que o Evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia de graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Muito bem. Barnabé, então, ele foi enviado, ele que se atirou para lá não, vendo que a igreja estava crescendo, se atirou para lá não. Ele foi enviado pela igreja de Jerusalém, né? E ele, chegando lá, viu uma igreja avivada, abençoada, né? Cheio da graça de Deus. E então, ele, como um homem cheio do Espírito Santo, ele encorajou a fé daquele povo. E ficou encorajado também, né? Ele encorajou na fé e percebeu que a igreja precisava de algo mais. Ela precisava aprender uma opção de coisa que ela não tinha ainda costume. A igreja não tinha ainda uma base como cristão, para ser destacado como cristão. A igreja não tinha. Aí, o que Barnabé fez? Foi lá em Tarso e chamou Saulo. Saulo, vem nos ajudar. Vem para cá. Preciso de você junto comigo. Para quê? Para discipular eles. Né? Discipular. O que é discipular? Ensinar. É fazer eles uma pessoa que traz a mesma linha que você segue, vamos dizer, né? E eles, o que eles estavam precisando é exatamente ser discipulado. Por exemplo, chega alguém aqui, aceita Jesus, está cheio da fé, animado, mas ainda falta um monte de conhecimento da Bíblia. Eu preciso discipular. O que é discipular? Fala, Karen. Eu já disse ensinar. Ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra. A palavra. Mostrar o que a palavra diz, o que a palavra ensina. Esse é o caminho. Você deve ser agora batizado nas águas. Esse é o procedimento. Depois de batismo nas águas, você vai se tornar membro da igreja. Como membro dessa igreja, você tem esses costumes, você tem essa direção para seguir. Toma cuidado com isso. Não se exagere nisso. Deixa esses vícios. Deixa tudo de lado. Você vai ensinando a pessoa e mostrando para ela o que é certo e o que é errado. E o Espírito Santo vai testificando com ela. Mas na palavra você vai mostrando. Isso é discipular. Entendeu? E isso que Pedro veio ajudar. Pedro não. Saulo veio fazer junto com Barnabé para com aquele povo ali em Antioquia, né? E eles ficaram ali quanto tempo? 1 ano. Nós lemos aqui, sucedeu que em todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, né? Ficou 1 ano ali ensinando aquele povo. E o povo aprendeu.
né? E eles foram, o crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Entendeu? Discipulado. Por isso que é bom culto de ensino. Nós temos muita carência, muitas dificuldades ainda. Quem sabe mais na frente Deus vai dando graça, porque é o tempo também de Deus, né? Todas as coisas que estão acontecendo. Mas o que nós precisamos fazer é discipular melhor, não é? Sentar com as pessoas, ensinar ela, mostrar, né? Se temos obreiros, sentar com os obreiros, mostrar aos obreiros, ó, agora você vai fazer parte dessa igreja, quero mostrar para você, a igreja ela tem essa linha, entendeu? Precisa aprender isso daqui, a palavra de Deus ensina assim e tal, né? Isso tudo é discipulado. Até mesmo entrando no ciclo de oração. Vai entrar no ciclo de oração, né? Alguns estão chegando, mas é preciso discipular. Ei, vem cá, ó, nosso ciclo de oração trabalha assim, desse jeito, tem que seguir assim, tem que andar desse jeito, entendeu? São formas de trazer ensinamento para as pessoas. Nós precisamos ir aprendendo, mostrando para eles e de forma que o Espírito Santo vai trabalhando no coração, as pessoas vão sentindo liberdade, né, de estar fazendo a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo também. É tudo uma questão da gente sentar e começar e ensinar, tá bom? Muito bem. Denominados de cristãos. Cristãos, aqueles que seguiam a Cristo. Pode ler. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. O mundo passou a reconhecer eles. As pessoas de fora da igreja também começaram a reconhecer eles. Esse pessoal são cristãos. Por quê? É pessoa de Cristo. É pessoa de Cristo. Isso é bom, irmão, quando a gente é reconhecido como pessoa de Cristo, tá? É triste quando as pessoas não conseguem ver diferença nenhuma em nós, né? E outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E como é que a pessoa consegue ver Deus na sua vida? Através do brilho do Espírito Santo, tá bom? O brilho do Espírito Santo vai fazer a diferença. Eles vão conhecer você. Muito bem. A identidade cristã. O que realmente define o cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus, dado pela sua graça. Amém? Crente é todo aquele que crê. Cristão é todo aquele que obedece, né? Que abandona o pecado, recebe a salvação e, como presente de Deus, reconhece a salvação que é pela graça, né? Então, não é pelos nossos méritos. Ser reconhecido como cristão não é apenas um nome, um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Então, como é que alguém pode reconhecer o cristão? Através da vida dele, né? Como é que é a vida dele? É uma vida de referência? Então,
vai me mostrar que ele é um cristão. A fé dele, a confiança dele. Quando ele ora, Deus usa. Quando ele fala, Deus está falando na boca dele. E ele é cheio da fé, cheio da unção, cheio da graça. Amém? Quais as atitudes dele? Anda com prudência, né? Toma os seus cuidados que deve ter. Então, ele é uma pessoa de atitude. Que Deus abençoe. Fica a conclusão com o pastor Jarbas, então. Meus irmãos, que pena que muitos irmãos não puderam vir, né? Mas estamos aqui, né? Para concluir esse trabalho, a escola maravilhosa, né? A escola bíblica, irmãos, é um trabalho muito importante na casa do Senhor. Muito importante mesmo. Mas, pena que pouco valoriza esse trabalho do ensino. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos, né, ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e unânimes a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, né, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habitará e realizar-se lá. Então, os irmãos estão vendo aí que pregar o Evangelho não é só o pastor, tá? Não é só o pastor. Os que foram dispersos para outra cidade não eram pastores. Os apóstolos ficaram na cidade. Foram as pessoas dispersas e chegaram lá, eles começaram continuaram evangelizando, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E o que aconteceu? As pessoas foram se convertendo e tiveram que recorrer a Jerusalém de novo, pedindo para que enviasse obreiros para cuidar da igreja lá. Não teve ninguém lá se mostrando de grandão, não, nós ganhamos aqui, vamos fazer uma igreja aqui e vamos pregar nós mesmos aqui, não precisa chamar os apóstolos, não. Recorreram os apóstolos e foi enviado pessoas para estar dando os ensinamentos, preparando as igrejas que foram surgindo através daquele esforço tão grande e aquela dedicação dos irmãos que chegaram lá, não misturaram com o mundo, mas pregaram a Cristo como Salvador. E eles conseguiram ganhar muitas pessoas porque realmente eles mostraram a diferença que eles tinham do mundo. Porque senão, sabe, você está andando igual o mundo, vem pregar para mim, está andando igual eu aí, de qualquer jeito, não vou aceitar Jesus com essa pregação sua de jeito nenhum. É o que está acontecendo hoje. Né? Em muitos lugares, as igrejas estão fracassando, estão diminuindo, porque o povo está, mundanizando, e aí a pessoa olha assim, a mim dá para a sua igreja andar igual a você, eu prefiro não ir.
E é isso aí que está acontecendo. Mas vamos pedir a Deus misericórdia. A Assembleia de Deus Central vai permanecer com a sua posição, servindo a Deus. Não vão abrir mão para o mundo entrar na igreja, de jeito nenhum. Hoje está o pastor Jarbas aqui, amanhã não estou, mas está vocês, os filhos. Permanece na posição que Deus vos chamou. Né? E vamos pregar a palavra de Deus a tempo ou fora de tempo e dentro do certo. Eliel, faz a sua parte aí para nós encerrar. E agradecemos aí, né, aos irmãos, a Angélica, que forçou para estar aqui, a Karen e todos nós, né? Foi um esforço que fizemos, mas a recompensa vem de Deus. Amém? Voltamos de pé, então. Vou fazer novamente a leitura do texto Aula da Verdade Prática. Faltando apenas mais uma lição para fechar o trimestre. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Vamos ler. Texto áureo. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. Verdade prática. Faz parte da missão da Igreja a evangelização de povos não alcançados. Oramos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, pelos momentos aqui passados na tua casa, estudando, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada. Leva-nos em paz até nossos lares. Os teus servos, Senhor, que não puderam vir, te pedimos, ó Pai, que o Senhor visite neste momento a pastor Laeste, missionária Júlia, também irmã Vera e outros que não puderam. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor visite, abençoando, solucionando o problema de todos. Também aqui está esses pedidos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor também visita cada um, ó Pai. Não sabemos os problemas que tem aqui, mas o Senhor conhece e sabe das necessidades de cada um. Ser conosco, em nome de Jesus, já te agradecemos. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá?